Esse é o último episódio do projeto Mulheres que Inspiram. Cortou? Acabou! Força, determinação e persistência são só alguns dos sinônimos que resumem a história da mulher que a gente vai conhecer hoje. O episódio de hoje é com ela, Sandra Brandani. Pode vir, vinheta. Feliz que você me recebeu para falar sobre a sua trajetória de mulher empreendedora. Qual a sua maior motivação em olhar para trás? A maior motivação são os obstáculos que eu passei e venci. Qualquer mulher que esteja no ramo, qual for, não importa a função que ela exerce, ela sempre teve algum grau de dificuldade. E na minha trajetória de 40 anos, eu tive várias. Então eu tive que enfrentar uma família italiana, que seria mulheres na família de italiano é muito complicado, né? Que eles dão toda a palmatória para os homens de um modo geral. E eu fui uma das que comecei a ficar dentro do mundo das peças mesmo, enquanto que as minhas irmãs ficavam na linha financeira. Depois eu tive um outro desafio muito grande, que foi comprar participações da empresa. E um desafio maior que eu tive foi a enchente de 2004. Em 2004 eu tive 1,60 m de água dentro da loja e sempre eu tive a palavra do meu marido: chega, agora vamos, chega Sandra, para. E realmente, quando eu conversei com toda a minha equipe, e eu tinha na época 26 funcionários, e eu falei para eles: nós vamos continuar ou nós vamos parar? Sozinha eu não consigo levantar a loja. E numa voz só, que eu tinha em média 5 mulheres para 16 homens mais ou menos, eles falaram: Sandra, nós vamos dar continuidade, nós precisamos do emprego. E em 60 dias nós pusemos a loja em ordem, apesar que depois de 3 dias a gente já estava atendendo, os clientes todos dando o braço para nós também, porque a enchente acabou quebrando as nossas portas. A loja ficou na lama, como diz, né? Porque foi o rio, ele entrou por todinho dentro da loja, mas eu vi quanta força que a gente tinha e que a minha equipe queria estar comigo no empreender da SBS. Quantos anos você tinha quando deu início à sua empresa? Eu tinha 23 anos. Foi quando eu me formei em 21. Eu já fazia estágio na empresa. Em 1979, eu ajudei na plasmotécnica, que meu pai era dono da plasmotécnica, fabricante, e eu ficava como secretária de um modo geral e passando por todos os setores. Eu fiz administração de empresa e marketing. Em 81 eu me formei. E aí a minha intenção era ir embora de Ribeirão Preto, né? Que eu achava assim que eu não teria chance de ficar aqui. Mas aí meu pai me ofereceu que tinha um desafio de montar uma empresa. Então eu fiz um estágio no comércio de mais 1 ano e meio e início de 1983 abre a SBS. Eu abro com o meu pai. Então eu abri com 1% e meu pai com 99%. Que família de italiano realmente... eles pensavam muito no filho homem, né? Como meu irmão trabalhava com ele também, que tinha as outras empresas, ele me deu 1% dessa empresa. E quando eu me caso, em 88, então, meu pai falece em 86, e aí eu tive que dar uma guinada maior na minha vida, de ver realmente o que eu queria. E o que eu queria era estar no mercado de trabalho mesmo. Em 88 eu me caso e dou continuidade, que eu só casei com o propósito de estar no mercado de trabalho. Você precisou abrir mão de alguma coisa para focar na sua carreira? Sempre, na vida, qualquer coisa que você for fazer, você tem que abrir mão de algumas coisas. Então, eu abri mão, eu fazia patinação na época, eu viajava praticamente todos os finais de semana, porque eu fui me casar mais tarde, fui me casar com 28 anos. Então, eu tinha uma vida muito gostosa, de um modo geral. E todo esse outro lado que eu fazia, eu tive que abrir mão para não estar mais saindo à tarde, estando com as minhas amigas. Então, quando eu já estava saindo da faculdade, eu foquei no meu trabalho. E o comércio é uma coisa que ele trabalha 44 horas semanais. E o dia importante dele é o chamado sábado. E o sábado é o sábado que a gente gosta de estar no clube, que a gente gosta de passear, que a gente gosta de fazer as coisas. Então,
eu sempre pude fazer alguma coisa sempre após as 13 horas no sábado. Então, quer dizer, a gente se priva de algumas coisas? Sim. Quando eu comecei a ter meus filhos, o que foi a minha privacidade? Eu fazia academia, eu patinava, eu fazia um monte de outras coisas. Eu comecei a não ir mais na academia. Eu praticamente me aboli 15 anos da academia. Mas assim, um pouco também é a zona de conforto, porque a gente faz o seu horário, na verdade. Mas eu acabei me isolando um pouco para mim ficar com as minhas crianças um pouco mais à noite, porque como eu dedicava as minhas 44 horas semanais para a loja, eu tinha que ter um período noturno para que eu ficasse um pouco mais com as minhas crianças. Então, se eu me direcionasse para uma academia, para fazer qualquer outra coisa, eu automaticamente perderia a essência de ficar com eles. Então, tudo é um perde e um ganho. Mas no fritar dos ovos, hoje meus filhos têm 29, 30 anos, será que eu faria tudo outra vez? Com certeza, porque na verdade eu pude dar toda a mãe Sandra para eles de um modo geral, ser empreendedora do jeito que eu gosto de estar no mercado de trabalho, mas para que tudo isso aconteça, Ana, a gente tem que ter uma super organização. Por quê? Porque você não pode deixar de ser mãe, você não pode deixar de ser esposa, você não pode deixar sua beleza do lado, você tem que participar da vida social, então de tudo um pouco você tem que participar. Então eu chamo primordial que qualquer mulher, não importa o que ela faz, ela tem que ter organização na sua vida. E uma das coisas muito importantes que eu falo no meu editorial agora da ACI, que eu sou vice-presidente, né, sendo a primeira vice-presidente centenária dentro da Associação Comercial, obrigada. E eu falo lá para elas têm que fazer uma união. E o que seria a união? O entendimento entre os filhos, o entendimento entre o seu marido, para que ele possa te ajudar nas suas tarefas semanais. Então, à medida que a gente tem esse consenso dos dois lados, a gente consegue viver bem e feliz. E outra coisa importante, nós temos que ter paixão naquilo que a gente faz. Então, esse é o meu lado, é o meu lema de vida. Trabalho bastante? Sim, trabalho bastante. Gosto de trabalhar, gosto de fazer o que eu faço. Eu trabalho num ramo totalmente masculino. Em 1978, eu andava já de moto. Quando as mulheres nem pensavam em estar andando praticamente de moto, eu ia para regatas de moto, eu circulava a cidade toda de motocicleta, eu trabalhava de moto. A Vespa veio para o Brasil, eu fui distribuidora da Vespa, também concessionária, eu andava de Vespa, aí muitas vezes eu podia vir trabalhar com uma saia, porque a Vespa a gente senta, a gente não monta, né? Então também tinha esse diferencial. Então uma vida toda eu deixei de fazer esse mundo da motocicleta, de eu andar realmente, quando os meus filhos nasceram. Porque eu achava assim, a cidade foi crescendo bastante e tinha um outro lado mais perigoso, né? Então, e a minha cabeça não estava focada naquilo que eu estava fazendo, porque eu tinha um monte de tarefas para fazer. Era uma casa, era um trabalho, era vir para a empresa, cuidar da educação dos filhos. Então, realmente, eu deixei de lado a motocicleta e hoje eu sou uma garupa, né, do meu marido, que é onde ele vai viajar muitas vezes, que não seja muito longe, eu estou sempre na garupa. Ai, que maravilhosa. Quando você era criança, o que você tinha de sonhos para a sua vida adulta? Olha, na verdade, o meu sonho para a vida adulta, eu fui uma menina mimada, vamos falar assim. Não tenho jeito de que fui mimada, mas fui. Eu era a caçula. E depois veio uma prima irmã minha que virou a caçula da casa. Então eu tive que dividir o meu espaço com ela. Então eu era menor, mais fortinha, tudo. E quando eu fiz 12 anos, que eu fui para patinação, que eu ingressei na patinação, aí eu fui ficando mais esguia, alta, emagrecendo, tendo todo um lado. E eu gostava muito de artes plásticas. Então, eu desenho até que muito bem. Então, eu ficava desenhando horas em casa. Então, eu falava para minha mãe, nossa, a faculdade que eu vou fazer é artes plásticas. E foi lançado na UNAERP essa faculdade. Mas, quando eu fui para fazer artes plásticas, eu tenho um cunhado meu, que ele é coronel aposentado, e aí eu, muito alegre, falei para ele, hoje eu vou prestar o vestibular, né, vou fazer minha inscrição para artes plásticas. Ele falou, mas eu não entendo. Para que você vai fazer artes plásticas? Você vai sobreviver do quê? Se está em alta administração hospitalar, é uma coisa, Sandra, fantástica.
Aí eu fui pensando no caminho, aí eu cheguei lá, fiz uma inscrição para administração hospitalar. Aí eu cheguei em casa feliz da vida, falei assim pro meu pai, nossa, fiz inscrição para administração hospitalar. Aí ele falou assim para mim, aí você vai operar em que hospital? Qual hospital que você vai administrar? Se a família tem todo um comércio. Então, quando chegou no 3º ano da faculdade, eu migrei para administração de empresas. E aí, realmente, eu me identifiquei, fiz um lançamento de produto muito legal, porque eu me identifiquei muito com a área. Tanto é que eu estou 40 anos no mercado e no varejo, né? Então, eu tive uma identificação muito forte. E assim, estou me sucedendo bem. Iniciei com 2 funcionários, hoje eu tenho 117 funcionários. Nós temos 8 filiais, mais a matriz, então já se forma um grupo de 9. Já estou sucedendo meu filho dentro da empresa, apesar que o meu marido tem um outro ramo, mas o meu filho e a minha filha estão comigo aqui, porque na verdade a nossa empresa é formada por 2 mulheres, eu e a minha irmã Silvia. Então, quer dizer, ficou uma empresa totalmente feminina no mundo masculino. Então, muitas vezes, essa semana que eu vou numa feira em São Paulo, o pessoal brinca assim, a antiga do ramo, uma das primeiras mulheres a estar comandando alguma coisa. Então, eu acabei ficando muito conhecida a nível de Brasil, por eu ter entrado nos anos 80, num mundo muito masculino que era da motocicleta, que ainda, praticamente, ele é. Nós representamos hoje em torno de 34%, mais ou menos, na linha de moto. Já representamos já representamos 3, e hoje nós tivemos esse crescimento para 34%. Mas todo esse crescimento, ele se dá porque o país está muito empobrecido. E à medida que empobrece o país e as coisas ficam direcionadas e longe, as mulheres que iriam comprar o seu carro com 18 anos acabam indo para uma motocicleta de 125, 100 cilindradas. Então esse número cresceu muito. Então ele cresce assustadoramente, que a gente sabe o perigo que existe de uma motocicleta. Você não tem proteção enquanto você se protege num carro. Acidente pode acontecer em qualquer lugar, a gente sabe disso. Mas as meninas migraram para o mundo de 2 rodas. Hoje em dia, você pensando, você mudaria algo? Sua trajetória? Da minha trajetória? Eu acho que eu estou formando equipes na minha loja, coisas que agora eu consigo enxergar com mais clareza, né? Então eu estou formando gerenciamentos para cada setor e eu consigo hoje delegar melhor. Então, todo o meu aprendizado de 40 anos, que também não é do dia para a noite, então muitas vezes a gente olha uma empresa muito grande, a gente fala assim, foi tudo muito fácil. Não, não é fácil. A gente enfrenta muitas dificuldades todos os dias, mas com as dificuldades a gente vai aprendendo a achar os caminhos. Então hoje eu estou com uma empresa já de porte médio bom, com uma organização boa, tenho que melhorar muitas coisas ainda, mas como a evolução dos tempos está muito forte e muito enganjadora de um modo geral, nós precisamos do jovem. Então eu preciso dessa outra geração, que é a geração do meu filho, que é a geração virtual, que é a geração que enxerga um pouco mais longe, que é a geração que vem e não tem medo de mudar as coisas. Então aquela mudança que eu tenho muitas vezes medo, ele vem e consegue trazer para mim essa nova oportunidade. Então eu só cresci trazendo as filiais através dessa geração nova. Então vocês que são novos são os geradores da época. Então nós temos que aprender muito com vocês e nós temos que dar ouvido. Então ainda bem que eu estou tendo a sabedoria de suceder alguém para vir para o meu lugar e sabendo ouvir, porque muitas vezes uma empresa quebra porque quem vai suceder não consegue deixar que a outra pessoa sobressaia, que a outra pessoa dê opinião. Então eu estou tentando me monitorar, por isso que eu acho assim, tem uma mudança aí? Tem uma mudança. Que mudança que é? Eu mesmo estou tendo que me policiar. Então eu peço para as mulheres, de um modo geral, que elas têm que se policiar num monte de coisas. É em casa, é com os filhos, é com o marido, é com a saída social. Então, quer dizer, nós temos que ter muita ética, nós temos que ter muito amor naquilo que a gente faz e nunca reclamar daquilo que nós temos muitas tarefas. Porque nós escolhemos
fazer essa trajetória. Nós escolhemos estar no mercado de trabalho. Nós escolhemos querer igualdade para com os homens. Então, muitas vezes, quando eu vejo alguém reclamando muito, eu falo, gente, a escolha foi nossa. Eu, de 80, eu ajudei a escolher, eu fiz a minha escolha. Eu podia ter muito bem casado, ter virado uma dona de casa, como minhas irmãs viraram na época, e estar sentada em berço esplêndido. Talvez eu teria a minha financeira de eu ser livre. Por quê? A gente quer liberdade. E a liberdade começa onde você tem a sua liberdade financeira também. Porque toda mulher gosta de comprar algo a mais. Imagine você todo mês ficar pedindo alguma coisa. E outra coisa, mudou bastante. Eu já sou um pouco das mulheres atuais. Eu tive filho já com 31, 32 anos. As mulheres hoje, a opção é 34, 35. Você já vê que não se cria mais com 20 anos de idade. E também eu acho que assim, nem combina com essa evolução dos tempos hoje. Porque eu acho que a mulher ela tem que sair de uma faculdade, ela tem que achar o seu próprio negócio, caminhar nele, para que ela possa. Porque hoje não existe homem que consiga levar a sua casa de uma maneira 100%. Só se ele tiver um poder aquisitivo muito alto. Mas, de um modo geral, nós temos muita oferta. E as mulheres hoje, mulheres de 50 anos no passado, eram muito velhas. Você pode ver que hoje, a mulher de 60, a mulher de 70, ela é jovem. Ela tem um espírito jovial, ela quer se arrumar, ela está no mercado, ela tem um pouco mais de autonomia com ela mesma. Então, nós não podemos perder esse encanto que a gente tem, né? E eu acho que a gente conquistou, não deve voltar para trás. Jamais. Você com certeza é uma inspiração para as futuras gerações da sua família. Já tem alguém seguindo seus passos? Alguma mulher da sua família se inspirando em você? Sim, as minhas sobrinhas que eu tenho, realmente elas falam, tia, eu gosto de ver a maneira que você lidar com as coisas, eu gosto de saber como você enfrenta a realidade das coisas. Então, elas muitas vezes me inspiram muito, porque elas aplaudem as coisas que eu faço dentro do mercado, elas aplaudem de eu estar dentro de uma associação comercial sendo a primeira mulher vice-presidente, elas aplaudem cada filial que a gente vai abrindo. E elas acabam se inspirando bastante. Uma fica nos Estados Unidos, ela se inspira demais porque ela montou clínica, ela luta muito nos Estados Unidos e está conseguindo um belo espaço para ela. A minha outra sobrinha, que é dona da Democrata aqui em Ribeirão Preto, ela também luta, ela está ativa no mercado, tem filhos. Então ela fala, tia, é uma inspiração da gente seguir os passos, porque você segue com sabedoria, você consegue manter a família, você consegue unir a família final de semana. Então, quer dizer, eu sou agregadora. E à medida que eu gosto de agregar as pessoas, para mim não existe aquele cansaço de final de semana estar recebendo alguém. E sim, é sempre um prazer. E muitas vezes elas estão comigo e elas acabam me dando muita força por elas ser jovens e elas inspiram a gente num outro lado. Tia, precisa arrumar mais. Tia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então elas empolgam um outro lado da vida que seria o exercício diário também. Sandra, obrigada por essa nossa conversa de hoje. Foi muito importante entender e saber que é possível sim uma mulher abrir a sua própria empresa e conquistar mais de 35 anos fazendo sucesso de vendas. Fique à vontade para mandar aquele recado para todas as mulheres que estão seguindo o seu caminho e permanecerem firmes. Mulheres, eu quero deixar o meu abraço, a minha paixão pelo que eu faço. Não importa o que você faz, mas faça com paixão. Porque não existe emprego bom ou emprego ruim. Não existe empresa boa ou empresa ruim. O que existe é o que está dentro de você. Pense positivamente e siga o melhor da sua vida, para não se arrepender pro futuro. Gente, chegamos ao fim. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que participou dessa campanha maravilhosa. E vamos para os agradecimentos. Vou pegar aqui. Custos da campanha. 2.000 Luiz? O que é isso? Papel errado, galera. Agradecimentos. Agradeço ao Joca por ter sido uma vinheta maravilhosa e muito melhor do que a gente esperava. Agradeço ao Luiz, que mesmo com todo o mau humor, conseguiu editar todos esses vídeos de forma linda.
Agradeço a Ana por ter entrevistado essas mulheres maravilhosas com toda a paciência e doçura que ela tem. Não, esse não. É esse. Agradeço ao Charles por ter topado essa ideia doida que uma pessoa da equipe teve e por ter preparado toda a gravação. Agradeço a mim mesma por ter me maquiado todas essas vezes e escolhido looks diferentes para cada apresentação. Muito obrigada. E por fim, agora de verdade, agradeço a todas as mulheres que toparam participar desse projeto e fizeram tudo isso acontecer. Sem vocês isso não seria possível. Muito obrigada. Partiu, bateu! Acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! E cortou? Graças a Deus, deixa eu tirar esse salto.